a soberania de Deus vai ser demonstrada através do governo de Jesus Cristo aqui neste planeta, após a sua vinda. E nós temos visto que a soberania de Deus, ela se estende ao mundo invisível e ao mundo visível. No mundo invisível, nós vimos que sejam os anjos não caídos, sejam os anjos caídos, sejam os demônios, ou seja, até o próprio Satanás, todos agem única e exclusivamente se Deus permitir. Todos agem, todos atuam, todos fazem algo ou deixam de fazer porque Deus permite ou não. Isso porque Ele tem um plano diretor. Como um bom gestor administrativo. Claro, Ele é o exemplo máximo da pedagogia, da administração, da arquitetura, né, da matemática. Não existe um ofício do qual ele não seja o melhor exemplo. Né? A gente pode vasculhar a Bíblia que a gente vê isso. Né? E você sabe que ele é até arquiteto. Né? Hebreus fala claro, isso. projetou tudo. Hebreus fala que ele é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém. E ele tem um plano diretor. Esse plano diretor que a gente pode chamar também de decreto. Não sei se alguém já estudou os decretos de Deus, sabe mais ou menos do que eu estou falando. E esse decreto, ele é composto por decretos menores, ou esse plano diretor, ele se subdivide em diversos planos detalhados, pormenorizados e customizados a cada indivíduo, a cada casal, a cada família, a cada grupo urbano, a cada igreja local, a cada município, a cada estado ou província, a cada país, a todos os impérios mundiais, a todo o planeta, as coisas invisíveis e as coisas visíveis. Ele é soberano absolutamente sobre tudo. Cada cosmo, cada galáxia. A cada universo, de tantos universos paralelos que os cientistas supõem que existem. Ainda bem que você falou que os cientistas planeta anão aí, eles acharam duas luzes brilhando diferentes e eles mandaram uma sonda que no dia 6 amanhã vai chegar para descobrir o que é essas duas Você luzes viu a desse imagem? planeta. A fotozinha, duas luzes brilhando, como se fossem dois holofotes no Planeta planeta anão. anão aí. Provavelmente, eu penso que é alguma coisa ali que está refletindo alguma luz. É duas bolas. Não é uma luz que está sendo gerada. Duas bolas. Mas E é a impressão- próximo até? É um desses planetas Esses mais novos- próximos da Terra. Esses novos anões que eles acharam aí no Mais sistema próximo da solar. Terra. E imagina, a Lua desse tamanho, um planeta mais desse tamanho, e duas luzes no meio pequeno, de dentro. Dá a impressão de que é um Pode ser holofote uma nave ligado. extraterrestre, né? Não, dá a impressão que é alguma coisa ligada na tomada, assim, reflete. Você vê a foto depois. Mas o que mais tem no universo é luz, né? É. Luz, piscares e pulsares. E a soberania de Deus, que vai ser demonstrada através de Jesus Cristo aqui no seu reino messiânico, ela é vista em cada detalhe desse plano diretor. Nem que quando Deus confirma e permite ou anula cada ação de seres visíveis ou invisíveis, estando eles de conformidade ou não com esse plano diretor. Nós vimos como exemplo na semana passada o caso do Davi. O caso do Davi em Keila. Deus interviu e se comunicou e respondeu às perguntas de Davi, porque era do interesse de Deus que Davi sobrevivesse. Porque Davi é uma peça importante no plano diretor de Deus. É através de Davi que Jesus Cristo descendeu segundo a carne, e Deus tem planos, o próprio Davi ressurreto, dentro do governo messiânico, pois é essa que nós vamos ver a posteriori. E mesmo porque quando Davi foi salvo pela intervenção divina, que Deus estava preservando um dos pontos do seu plano diretor, Davi ainda nem tinha reinado sobre Judá. Saul ainda estava vivo. E tinha muita coisa que tinha que acontecer, inclusive gerar Salomão
e a sua descendência, como também a juntar o material para a edificação do templo, do primeiro templo. Então, muita coisa importante. Porque Davi já deu tudo mastigadinho para o Sim, Salomão. ele só Né? não conseguiu porque Deus não deixou. É. E mesmo porque na prestes a morrer, Davi falou que as suas palavras eram como a pena de um hábil escritor, e que o Espírito do Altíssimo falava por meio dele. Deus tinha muita coisa para revelar através de Davi, nos vários salmos que ele escreveu, por exemplo, e nos acontecimentos da sua vida, que foram relatados por Samuel e outros escritores, e que ficaram aqui para exemplo e para consolação de várias gerações. Né? Dá a impressão que o Davi, tirando aquele ano que ele ficou meio desviado, esse babatão, e ela dá um sentido errado. Mas tirando um ano que ele ficou desviado praticamente, parece que ele tinha uma vida intensa com Deus, por causa dos salmos e tudo. Ele tinha uma vida diária com Deus. Né? Interessante, por isso é aquela questão que o João falava que o Davi viveu o Novo Testamento no Velho Testamento. Vivia pela graça. Eu também vejo isso. Davi era uma pessoa muito intensa, tanto nos sucessos como nos fracassos. Né? Quando ele caía, tinha um problema, corria, buscava a reconhecimento, corria e consultava a palavra de Deus. E agora, mesmo aquele que você gosta muito de citar aqui, de 1 Samuel 30, que ele foi desesperado, em angústia, chorando, e todo dia a pelejar. Então, o pastor fala muito dessa Aí o que ele correu para Deus? Correu para um homem segundo o coração de Deus. Sim, esse era o segredo do sucesso. Pisando na bola ou cruzando na área e marcando o gol de cabeça, ele sempre consultava a Deus. Era o segredo do sucesso do Davi. Então, Deus foi considerado um dos maiores monarcas da história de Israel. E o homem segundo o coração de Deus. O cara de pau. É muito cara de pau. Pior que Joel. Como todos nós devemos ser. Pior do que o Joel. Como todos nós devemos ser. Pior do que o Joel. Não, primeiramente. Então, desse jeito. A soberania de Deus, nós vimos a parte do mundo invisível, dentro do mundo visível, ele se estende à própria natureza, a soberania de Deus se estende à própria natureza, a criação natural, ela se estende aos impérios mundiais, ela se estende às nações, em especial a nação de Israel, ela se estende aos reis de cada uma dessas nações, inclusive os reis de Israel, ela se estende aos governantes e generais que estão sob esses reis, ela se estende aos cidadãos, né, a plebe, né, o povo, sendo ele o povo composto por salvos e não salvos. E Deus administra e usa as pessoas, ele exerce a soberania sobre as pessoas, quer sejam elas salvas, quer não. Então a soberania de Deus, que inclusive vai no plano imaterial, né, do mundo visível, vamos dizer assim, a gente vê, eu tenho até uma coleção maior lá em casa, que era para ter entrado nessa apostila, mas ela foi dada à luz, né, depois da apostila já pronta, depois eu posso dar como adendo. O que virou lá para mim umas 8 páginas, aqui está em um parágrafo, que está na página 6, é a demonstração do domínio do Senhor Jesus Cristo na natureza. Lá eu especifiquei mais sobre o piolho, sobre os agentes microscópicos patogênicos, sobre as aves, sobre os animais. Eu estava pensando nisso com relação a... Porque, não sei por que cargas d'água, apareceu um monte de mosquito ali, ali fora. Ali. Deve ser sujeira. Não, mas o mosquito muito. aparece, não está Mas sujo. era muito. Já tinha levado o bicho embora e tudo, mas era muito. Aí eu falei, não, deve ter alguma... Porque você lembra do negócio das pragas e tudo, né? Deve ter alguma coisa aqui que está... Essas pragas é uma demonstração da soberania de Deus. Que fala, mosca, vai lá, piolho. Eu moro no 12º andar do prédio. Um enxame de abelha. Abelha não. Tipo, 12 abelhas assim em volta da lâmpada. Eu me assustei, eu falei, que é isso? De repente, alguma Você coisa tem ideia? normal aconteceu. Eu peguei o né? aspirador e suguei todas elas lá pra dentro. Aí eles ficaram dentro do aspirador. Eu falei, de onde é que vem essas abelhas?
12º andar. Mas depois você tirou de dentro do... Depois que elas morreram, no dia que eu limpei o negócio, elas saíram de lá. Ó. Não, porque do jeito que elas são, elas poderiam até fazer uma colmeia, ela não sabe, deixa de mel. Mas claro que não, porque não tinha pólen, né? Mas nós vemos Mas eu estava o... terminando de falar do mosquito. Porque eu pensei que alguma coisa tinha acontecido. Entendeu? Alguma coisa aconteceu para ter tanto. Que uma mosca, outra uma coisa, mas era uma coisa assim meio exagerada. A solução para isso é uma higienização. Você dá uma limpeza. Com certeza, alguma coisa, alguém deve ter feito alguma coisa lá que gerou isso, mas era muito, era muito. Alguém, algum bichinho. Mas o domínio ou soberania do Senhor Deus sobre as coisas visíveis e materiais, a gente vê, por exemplo, quando Jesus Cristo repreende os ventos e as ondas, lá em Mateus 8:27, todo mundo conhece a passagem. Ele estava tirando uma pestana no barco. E os discípulos apavorados, pescadores, homens que sabem lidar com o mar, foram acordados e disseram: você não liga para nós não? Você não está nem aí para nós não? Você não importa que pereçamos? Lembra da passagem? Pô, vocês não têm fé nenhuma, hein? É só falar assim: cala a boca, mar, que ele cala. Quer ver? Cala a boca, mar, e calou. Pum. O mar se acalmou. Aí esse cara surpreso que quem é esse que até o vento e as ondas o obedecem? Tem a musiquinha, exatamente. Não, os pardais não caem nenhum sem ele tornou a água em vinho. Cada cabelo da sua cabeça está contado. Ele ficou no deserto sem os animais selvagens molestá-lo, Marcos 1:13. No Antigo Testamento a gente vê o corvo levando o rango lá para Elias. A gente vê o grande peixe, sob a ordem de Deus, indo pegar fazendo um serviço de táxi com Jonas, né? A gente vê um jumento conversando com Balaão. Tá mais para reboque. E tantas outras passagens. Eu tenho um adendo lá mais completo, depois eu posso enviar do crocodilo. Sim, tem um monte. Eu selecionei umas 80 lá. Mas... As andorinhas, as rolinhas. Sim, o pardal que cai ou que não cai. São dezenas. Acerto. São dezenas. Não, a mula que falou. Eu acabei de citar um jumento. Desculpa. Acho que Tiago até fala que o mundo jumento, ou é Pedro, não lembro, repreendeu a insensatez do profeta. Mas partindo das coisas visíveis e materiais para as coisas visíveis viventes. A Bíblia não fala de cachorro. Fala na Jezabel que os cães. Os cães. Não fala de gato, como desafiou o Isaac. Desafiou. Não tem gato. Você já parou para pesquisar ainda não? Não, estou pesquisando. Mas Gato já, Bíblia, existe a palavra, mas não se referindo a gato. Mas eu vou apresentar para vocês. Mas tem que comer, lamber o sangue da Jezabel. Sim, não tem cachorro para todo lado na Bíblia. Gato não. Os cãezinhos ficar comendo as migalhas. Sim, cachorro é citado nas escrituras. Mas o engraçado é que a palavra gato em hebraico é rato. Ratu. Engraçado, né? Gato em hebraico é ratu. Ah, tá. Não é estranho. Não é a mesma coisa, a palavra tá... Não, gato em hebraico. Em inglês é cat. Os dois amigos. Cat. Em português é gato. Em hebraico é ratu. Estranho, né? Ele tem o nome do maior. Não é inimigo, do maior nêmesis dele, Nêmesis. Né? Mas partindo para o que não é inanimado, nós vemos que o Senhor, então partindo lá do mais alto extrato, ele é soberano sobre os grandes impérios mundiais. Nabucodonosor, que eu diga. Teve que comer capim. Ele pôs o Nabucodonosor para comer capim lá em Daniel 4. Né? E era o soberano da época. A palavra fala que ele é o maior soberano que já existiu na história. Eu não sei se eu vou... Nem Seraqueribe, nem o rei dele. Não, o maior, na opinião de Deus, de Daniel, que expressava a opinião de Deus, o maior soberano de todos da história foi
O Nabucodonosor. Mais do que Abaixo de Jesus Cristo é só o Nabucodonosor. Não, que tem o grande lá, o Alexandre? Alexandre. Não, o Nabucodonosor foi... O Alexandre era de bronze, o Nabucodonosor era de ouro. Quer ver, assim, eu já li isso aqui, acho que está em Daniel 2. O Alexandre veio depois. Mas de toda a história, eu não foi um dos maiores. E foi meio capim. Tu, ó Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. Mas não é aqui ainda não. Isso é Daniel 2, 37 e 38. Mas sendo Nabucodonosor um grande monarca, né, um dos ícones máximos de autoridade da história mundial, aí, né, e ele se julgava absoluto, né, ele se achava. A gente vê isso lá em Daniel 4, quando ele, depois de ter sido alertado pelo Daniel, ele fala: essa é a Babilônia que eu construí na minha própria glória e poder. E Daniel já tinha avisado para ele: ó, põe suas vacas de molho, cada um sonho que ele teve da árvore, né? Porque o bicho pode pegar do seu lado. E passou um ano também, tipo um ano. Ele entrou nessa de se ufanar e ele foi comer capim. Como a gente até estudou isso quando estávamos estudando lá Daniel. E Daniel 4, 17, 24 a 26, está escrito: serás tirado dentre os homens até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O céu reina. O céu reina. Você está lendo o capítulo 4? Daniel 4, de 17 e 24 a 26. Lá, quando Daniel recebeu a revelação do sonho, ele fez até um cântico. Não, Nabucodonosor, depois dessa experiência, ele reconheceu Deus, o soberano, e parte do capítulo 4, final do capítulo 4, Nabucodonosor falou: deixa aqui, Daniel, que eu vou escrever essa parte aqui. Né? Ele escreveu um decreto. Último versículo: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Você vê que é ele aqui, que está falando aqui direto. Eu, Nabucodonosor. Eu lembro que eu falei isso no estudo de Daniel. Sendo Daniel um burocrata do alto escalão, ele tinha acesso aos cilindros cuneiformes da biblioteca governamental. E ele provavelmente consultou o decreto do Nabucodonosor e inseriu o texto de Nabucodonosor na revelação das Escrituras, de maneira que ela se tornou Bíblia. Ele era um alto secretário. E quando o Daniel escapou da morte, lá em Daniel 2, quando Nabucodonosor expediu outro decreto, falou: se vocês não descobrirem o que eu sonhei e me der a revelação, vai morrer todo mundo. E o Daniel era um dos sábios do império. Quando ele escapou da morte, ele ficou tão feliz que ele escreveu, aliás, ele cantou isso que está aqui em Daniel 2, 19 a 21, a 22. Ele cantou o seguinte, no verso 20, Daniel 2, 20: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, é ele quem muda as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Lembra daqueles bons tempos quando nós cantávamos Bíblia? Mas a igreja cantava essa música, lembra, pastor Cruz? Não. Nós cantávamos. Mas o que interessa para o nosso estudo aqui é: ele remove reis
e estabelece reis. Ele dá vida, ele tira vida. Tudo está nu e patente ao plano de Deus. Ele é o soberano, ponto e acabou. Se aparecer algum bobão aí que governa um país que flutua no petróleo, se você quiser colocar gasolina a meio centavo, você vai lá. Mas se esse bobão for na mídia e falar assim, eu tenho Israel desde as minhas entranhas, ele dança. Deus remove. Herodes. Deus tira. Teve um outro mais recente aqui na Venezuela. O Herodes também. Não é meu? O bicho comeu. Ele morreu igual no filme de ficção científica. Se não vai comer brotando dele. Você chega nessa passagem já? Se não comer capim, o bicho come. Comeu todo na frente do pessoal. Ele morreu em público, com os vermes comendo ele em público. Igual no ficção científica. Já viu quando o cara rasga assim, que sai aquele monte de vermezinho baratinho, assim, o cara vai. Você já viu isso assim? O cara vai desmanchando assim, vai murchando e vai brotando verme. A múmia. Então, ele morreu literalmente desse jeito. E recentemente ele morreu. Aliás, eu tenho que inserir esse lá no meu estudo lá de Deus domina os vermes. Recentemente foi o Chaves, né? Ele chegou e falou, olha. Foi ele que eu citei aqui, até domina Israel, Deus das minhas entranhas. Aí dançou, morreu de câncer. Ele citou, amaldiçoou Israel. Da minhas entranhas ele falou. Logo tinha câncer na estranha e morreu nas entranhas, com as entranhas todas cheias de câncer. Questão de. Ele não levou um ano. Não levou um ano, tem um vídeo. Não levou um ano ele falando com o pessoal que amaldiçoava Israel do mais profundo das suas entranhas. E aí um ano depois ele morreu com as entranhas todas tomadas de câncer. Uau. Não foi nem um ano depois. Ele removeu. Ele estabelece e remove. Está no seu Facebook, em algum lugar. Ele soberanamente removeu. Falou, você falou publicamente isso, então. E um presidente, né? Até mesmo os reis confederados, sob a liderança do anticristo lá dentro da tribulação, vão agir sob a permissão soberana de Deus. Porque a gente lê em Apocalipse 17 e 17. Estamos mudando de assunto, mas sabe pelo caminho que você falou? Essa semana Benjamin Netanyahu ele discursou para os republicanos, levaram ele lá para. E o Obama se sentiu ofendido por Benjamin Netanyahu e chamou a atenção dele. Obama, se ele continuar indo por esse caminho também, contra Israel, ele vai. Israel, nós devemos orar por Israel, amar Israel, abençoar Israel. Os republicanos levaram Benjamin Netanyahu, o inimigo de Israel, lá no parlamento, ele discursou e falou sobre o Irã e sobre o Estado Islâmico que está perseguindo e matando muita gente, e o Irã é pior do que o Estado Islâmico. E o Obama pegou porque ele não passou na presidência, primeiro foi direto para o parlamento republicano, Obama chamou a atenção dele em público. Eu sei como é que as coisas funcionam lá. Vou parar de mandar dinheiro. Mas é Apocalipse 17, 16 e 17. Mas quem controla o Obama vai passar por isso. É uma marca. Apocalipse 17, 16 e 17 está escrito o seguinte: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, que é o sistema ecumênico eclesiástico mundial, né? E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem unanimemente e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, Deus soberanamente, durante a tribulação, vai manipular os 10 reis confederados europeus e o seu líder, que é a besta, o anticristo, primeiro para destruir o sistema eclesiástico ecumênico mundial e depois para que esses reis confederados concedam o seu poder à besta para que a besta os lidere mundialmente. E
essa ideia foi de Deus. Deus é que coloca isso no coração desses seis. Tem uma passagem em Provérbios, eu não me lembro onde está, mas é Provérbios, todo mundo deve conhecer, talvez o pastor saiba onde está, que fala que como ribeiros d'água nas mãos do Senhor, assim é o coração do rei. Segundo o seu querer, ele o inclina. Já viu? Já. E também, além disso, por exemplo, se citando esse ponto de referência, Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó. E está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó para ele não deixar o povo ir durante todas as pragas. Porque Deus estava ensinando algo ali, não só para os egípcios e para Faraó, mas também para o povo hebreu. Faraó vai amanhã, mas chegar no outro dia, Deus endureceu o coração. E endureceu Deus o coração de Faraó e ele não permitiu. Então o coração do rei, do imperador, do faraó. O rei é uma figura de linguagem que significa qualquer pessoa dotada de autoridade. Né? Um elemento pelo todo. Eu esqueci o nome dessas figuras de linguagem. Tem um monte, você já viu, já estudou essas coisas? Sinédoque, metonímia, metáfora, são os tropos, né? As figuras de linguagem. Porque a pessoa pode aplicar essa passagem na situação que ela se encontra. Sim, claro. Às vezes lá do setor. Às vezes é o pai ou a mãe. Sim. É uma figura de linguagem que significa a parte pelo todo. Eu não lembro o nome da figura agora, mas você estudou figuras de linguagem, não já? Você já aplica figuras de linguagem? É muito bom. Hipérbole, sinédoque, metáfora, metonímia, anacoluto, né? E outras, o zeugma. E por aí vai. Essa é uma delas. Mas no livro, um dos livros favoritos que eu gosto muito, que eu já li, reli, estou trelendo, que chama A Predestinação, do Samuel Falcão. Ele dá uma explicação muito interessante para essa questão aí do Deus endurecer o coração do faraó, baseado inclusive nessa passagem de Provérbios, que fala que como ribeiros d'água nas mãos do Senhor, assim é o coração do rei, segundo o seu querer, ele o inclina. Porque dá a impressão que Deus é o responsável pela ação do governante. Que o faraó só agiu como agiu porque Deus o compeliu, o obrigou, o constrangeu. Mas não é. Mas não é. Porque o entendimento desse princípio está na questão do como ribeiros d'água. Até o homem faz isso. Conhecendo o homem, a característica, o comportamento da água, o homem manipula a água para o seu próprio benefício. Ele cria a roda d'água, ele cria o monjolo, conhece o monjolo? Energia elétrica. A energia elétrica, a usina hidrelétrica. Deus sabe que a tendência da água, gravitacionalmente falando, é escorrer. Uma água não rola para cima, ela só rola para baixo. Então já existe aquela natureza da água, de seguir o curso gravitacional. Basta que Deus incline. E a água, pela sua própria natureza, vai escorrer. Já existe uma inclinação maligna, de rebelião e de teimosia no coração de Faraó. Então Deus apenas inclinou o coração de Faraó através dos acontecimentos que foram gerados por instrumentalidade do Moisés, as moscas, os sapos, etc., para que o coração do Faraó seguisse a sua tendência natural de rebelião, de incredulidade, de não dar o braço a torcer. Esse que é o significado, no sentido do endurecer o coração do faraó. É no sentido de Deus inclinou-o, assim como se inclina um copo d'água e ele derrama por si mesmo. A responsabilidade do derramar é da água, é da natureza dele. O responsável pelas minhas ações sou eu, pelas suas é você, e pelas de Faraó, Faraó. Deus só cria circunstâncias. E essas correntes das águas são usadas em vários aspectos na Bíblia, na lei, quando o sacerdote encostava no morto, quando o leproso era curado e tinha de lavar tudo nessas águas. Se tem uma figura que é multi-significativa, é a água. A água
absurdamente polissignificativo. Mas no milênio, em Salmos 22, 27 e 28, está escrito: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante de ti, porque o reino é do Senhor, e Ele é o governador entre as nações. Ou seja, passando pela história dos seus bons e maus momentos, e culminando com o próprio reino messiânico, fica demonstrado que Deus é quem determina a ascensão e a queda das nações. É Ele que estabelece e remove os seis. Jó 12, 23 disse: multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Tudo dentro do mover soberano de Deus em sua ação libérrima. Isaías 40, as nações são para Deus como um pino que cai no balde d'água. As ilhas são como nada para Deus. Então ele tem o Isaías, o que você falou? 40, versículo 11. O pastor já pregou isso com a mão molhada, gente. Mas e no Salmo 47, 6 a 8 está escrito que Deus reina sobre as nações. Só que sobre essas nações existem reis. E se um rei declara guerra a outro país, não é o rei que vai no campo de batalha. Quem vai são pessoas escolhidas e treinadas dentro do povo, os soldados. Então, quando um rei é estabelecido, ele representa todos aqueles aos quais ele lidera. Tudo aquilo que ele decide em nome de um país, de uma nação, de um reino, de um povo inteiro. Se a Dilma contrair uma dívida pequena ou absurda, gigantesca, com algum outro país do planeta, quem vai pagar somos nós. Não fala assim, a Dilma comprou, o Brasil comprou, né, tantos mísseis nucleares. Quem vai pagar somos nós. Vai aumentar o IPVA, o IPTU, o ICMS, o IPI, o CONFIS, e nós vamos ter que pagar esse trem aí. Então, o governante, ele representa os governados. O que o governante decide, ele decide pelos governados. E quando a corrupção é tão intensa no governo, o presidente também não é corrupto? Sim. E ele nos representa. Ele nos representa. Alguém já disse que cada país tem um governante que merece. Um país de ladrões governado por um ladrão. Todos nós somos ladrões. O tempo inteiro. Até mesmo depois de nascido de novo. Eu lembro de uma... Você sabe, o Brasil foi fundado por meretrizes e ladrões degredados de Portugal. Você sabe disso, né? Eu lembro do... Você que é advogado, então... Não, mas eu ia te falar outra coisa. É com relação a esse ditado popular, o pastor Marcos sempre chamava a atenção que a gente não usar esse ditado nesse sentido. Porque não tem um povo que o governo não tem um povo que merece no sentido de punição. No sentido de que dá a impressão de que Deus está fazendo algo desse tipo, entendeu? Mas realmente é aquilo que você está falando. Não, estou falando em termos de representatividade. Entendeu? Estou falando aqui de punição ou de exaltação. É porque as pessoas falam assim, com relação a genericamente do governo. Eu estou citando no sentido de representatividade mesmo. Por isso que eu falei, um povo de ladrões representado por um ladrão. Nada mais adequado, né? Mais apropriado. Ou um povo de homicidas normalmente é representado por um governante homicida, que é o caso de muitos países lá do Oriente Médio. É um povo que tem sangue na boca. Eles gostam de sangue, tudo deles é sangue. Roubou, corta a mão, cometeu um crime mais grave, é degolado em praça pública. A gente vê na internet cortando a cabeça do cara. Um avião bate no prédio e mata 5 mil pessoas, o povo vai para a rua, fica alegre. Eles se alegram com a morte. A questão deles não é
dinheiro como é nós, capitalistas ocidentais. Isso eles têm sobrando, porque eles têm petróleo. O negócio deles é sangue, eles gostam de ver morte, eles gostam de ver a cabeça rolando. Então, quando eles veem desgraça e tragédia, eles se alegram. Não, morreu 1000 americanos. O povo vai pra rua festejar, não é? Eles são tudo alegres. Aconteceu isso um dia onde? Não, acontece o tempo inteiro. Matam um inglês lá diante das câmeras com 2 caras com um fuzil, um monte de letra árabe atrás. O povo vai pra rua festejar. O governante é um esmabinejar lá, né? Normalmente é um assassino. Um assassino liderando uma nação de assassinos. É a representatividade, é nesse sentido. Não é porque quando você pega um do povo e põe lá, vem um já com esse traço. Não, eu entendi o que você falou. Eu só estou querendo não deixar ficar essa parte. Mas Provérbios 21, o coração do rei, como ele inclina. Salmo 75, 7, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. E o que a gente falou que Daniel 2, 21, ele remove eles e estabelece eles. Então, o governante, ele determina o destino do governado. Se ele traça boas diretrizes, boas coisas acontecem ao governado. Se ele traça diretrizes equivocadas, ele traz resultados nefastos para os governados. Foi o caso lá eu não lembro quem que era o presidente da Argentina na época da Guerra das Malvinas. Era um de bigodinho. Agora eu não lembro do nome. Não, foi em 1970. Eu estou quase lembrando o nome dele, mas por exemplo, em 1982, quando o presidente argentino declarou guerra à Inglaterra pela disputa das Malvinas, o resultado quem sofreu foi o povo. Mas quando a Argentina foi campeã mundial em 1978, quem foi exaltado foi o povo. A nossa seleção ganhou. Você viu ontem, nós ganhamos de 3-0. Você nem entrou em campo. Como é que você fala que nós ganhamos de 3-0? É a representatividade. O Malvina era o marido da Evita, não? Não, agora eu não lembro o nome dele. Da Evita, aquela que veio até um filme dela. Não é o Perón, não. O Perón é muito antigo. O Perón é da década de 50, 60. Um presidente mais recente, foi em 1982. Tinha até uma piadinha que rolava na época, quando rolou a Guerra das Malvinas, que foi a Argentina. Chegou um colega lá, trabalhava ali na Minas Pneus, ali na Campos Salles com Amazonas. Da Minas Pneus ali. Aí chegou um colega lá, ele era muito piadista. Nossa, eu estou chegando agora do supermercado, estava mó brigaiada lá dentro do supermercado, e todo mundo interessa. Eu já falei que o pessoal era atraído pela cisânia, né? O que aconteceu? A maçã argentina e a batata inglesa estava saindo no tapa. Porque era a guerra argentina. Mas é só uma brincadeira. Batata lá. A batata inglesa e a maçã argentina. Na época só existia, aliás, maçã argentina. Maçã brasileira não, a maçã brasileira nem existia, não. Não existia. Agora que eles desenvolveram. Você lembra disso? Mas Deus governa não apenas as nações, mas os seus representantes. Como o pastor Geraldo acabou de citar, o governante do Egito era o faraó. E em Êxodo 10 está escrito que Deus endureceu o coração de faraó. Você citou. Eu não lembro agora onde está o texto, mas provavelmente ele está citado aqui em algum lugar. Mas quando Deus precisou que os exilados judeus retornassem da Babilônia, ele chamou Ciro de meu pastor. Está quieto. Isaías 44, 28 até 45. São os primeiros versículos. Ele soberanamente usando a vida de um indivíduo, governante e representante de uma nação. Ciro nunca conheceu Deus, ele era um pagão, idólatra, mas ele foi chamado por Deus para cumprir a sua vontade. Em Isaías 44, 28 é escrito: que digo de Ciro?
Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Assim diz o Senhor ao seu Messias, a Ciro, ungido, né? A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis, para deixar o rei nu. Tem até uma peça de teatro, né? E para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou Yahweh, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conhece. E quando Isaías escreveu isso, faltava 450 anos para esse cara nascer. Você sabe disso, né? E o nome dele já estava lá na Bíblia. Só esperando ele nascer. Uma história do Brasil depois, quase. 450 anos depois. 450 anos depois. Assim também foi com Josias. Assim como foi com Josias. Exatamente. Já cita o nome dele. Não, em 1 Reis 12, Deus se tornou uma vai nascer na casa de Judá, seu nome será Josias, e ele vai pôr fogo em tudo isso aqui. 300 anos depois nasceu o menino Josias. E se não fosse o Josias, nós não teríamos o Velho Testamento. Você sabe disso? Porque a grande reforma, os pentecostais vão chamar de avivamento, né? O grande avivamento que aconteceu em Israel foi justamente porque acharam rolos da Torá enterrado no pé lá das escavações. Ezequias e Josias, aconteceu com os dois. E ele falou, não, quase que a gente perde a Bíblia. Vão começar, ele estabeleceu um sistema de escribaria. Quando começou a pensar novamente. Começaram a fazer as cópias, eles começaram a se preocupar com a canonicidade, a fazer testes para saber o que era e o que não era, para preservar e multiplicar com um dos grandes avivadores do Velho Testamento. E ele começou a andar com 8 anos de idade. Sim, novinho. Por isso que é bom assim, ensinar a criança o caminho que deve andar. O Joel vai ter 250 anos. E olha, engraçado que naquele tempo ainda. ele reinou 56 anos, se eu não me engano. Eu não lembro bem não, mas ele é um dos que reinou muito. Ele e o Mal Manassés foram um dos mais. Mas e o interessante... E o interessante é porque Deus fala assim, ó, o Ciro, ainda que você não me conhece, você é o meu ungido, o meu Messias, e você vai ser um sucesso. E Ciro foi um sucesso. Um dos 6 mais bem sucedidos da história antiga foi Ciro. Ele teve a ousadia de atacar a Babilônia, porque ao reino babilônico, a cabeça de ouro, sucedeu o reino Medo-Persa, que são os ombros e os braços de prata, que é Ciro e Dário. Ciro o Persa e Dário o Medo. Eles uniram forças e foram contra a Babilônia. E eles avançaram numa empreitada impossível. Vão derrubar a Babilônia. Como? A capital da Babilônia, ela tinha muros triplos. É só você estudar isso. É lá que dava pra passar um carro por cima? Vou dar uns detalhes. Ela tinha um muro de 45 metros de altura. Isso dá um prédio de 15 andares. 45 metros de altura por 9 de largura. 3 carruagens passavam uma ao lado da outra em cima do muro. Mais 18 metros depois, tinha outro muro de 45 metros de altura por 9 de largura. E mais 18 metros depois, tinha outro muro de 45 metros de altura por 9 metros de largura. Como é que você entra num lugar desse? Você sabe que uma das maravilhas do mundo antigo foi a cidade da Babilônia. Eu já até falei isso. Eles moíam pedra preciosa e misturavam com barro para fazer o tijolo. O jardim da Babilônia. Foi uma das maravilhas. É um dos detalhes da Babilônia.
Já ouviu falar no lápis lazuli? É o jardim da É uma Babilônia. pedra preciosa, ela é azulada. Você já viu fotos da Babilônia Antiga? Os tijolos são azuis. Eles moíam pedra preciosa para misturar com barro para fazer o tijolo. Você vê o grau de exuberância, de extravagância, de ostentação. Como é que invade uma cidade dessa? Com esses muros. Esse Ciro, ele teve uma ideia assim, genial e ao mesmo tempo simples. Bem, a cidade é imensa, inexpugnável, e foi exatamente naquela noite lá que o Belsazar encheu a cara na prataria, na oraria do templo. Lembra que apareceu a mão, que a mão apareceu escrevendo lá, com a taça e fosse. Você vai cair. E foi naquela noite que a Babilônia caiu. E os guardas tudo bêbado. Não tem ninguém aqui não. Ninguém viu nada. Quando assustou, a espada já estava entrando na barriga. Do rei até o mendigo estava todo mundo chapado, bêbado. Semanas de festa. Até que depois de tanta festa, fala, agora nós vamos abusar. Busca lá as bacias do Jeová. Nós vamos tomar cachaça. É no lugar que os sacerdotes tomavam o vinho dele. Aí o bicho pegou. Ele teve uma ideia, pensa, você é grande, mas não é dois. Essa cidade aí, inexpugnável, mas o pessoal lá dentro tem que fazer totô. Esse totô cai em alguma água. Vai pelo esgoto. Essa água, ela sai por algum lugar, que eles não vão ficar acumulando água com totô lá dentro da cidade. Vão entrar pelo buraco do esgoto. Igual o Indiana Jones lá naquele lugar cheio de rato, já viu? É uma mistura de Missão Impossível com Indiana Jones. O que ele fez? Ele desviou o rio, que passa o rio Arruda, que saía coletando os totôs babilônicos, e entrou dentro da cidade todo lameado de totô e ganhou a guerra e conquistou a cidade. Pronto. Os caras fizeram um muro grandão, mas com um buraco, para passar a água com totô. Desviou a água, entotozou-se. É como é que é? Vini, vide, venci, né? Vini, totozei, me venci. E ganhou a guerra. Vim, vi, venci. É, vi, venci. Isso é Júlio César, né? Então Isaías profetizou isso, sucesso. Eu vou arrebentar os portões de bronze para você. Vai que você vai fazer sucesso. Nabucodonosor, da mesma forma, que foi o fundador desse império que o Ciro ganhou dele, foi dito dele em Jeremias 25:9 e 43:10. E agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, aquele que me serve, aquele que cumpre os meus propósitos. E os animais do campo lhe dei, para que lhe sirvam, e tudo, as nações o servirão, a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho. E o interessante é que o reino dele durou exatamente o governo dele, que foi longo, de 40 anos parece, e mais o do filho dele e o do neto. O filho dele, o Nabonido, e o neto dele, Belsazar, que foi o que pisou na bola. Que fez aquela festa, que fez aquela festa lá do Daniel 5, exatamente. Ele, o filho dos filhos. Até o tempo da sua própria terra, vier, e então muitas nações e grandes reis se servirão dele. No caso de Aitofel, encontramos outro exemplo de como Deus rejeitou as intenções de um homem. Esse episódio está lá em 2 Samuel 17:14. Como é que Deus, de acordo com o seu plano diretor, ele estabelece ou remove, ele anula ou confirma uma decisão de um governante. 2 Samuel 17:14. Vamos lá. Eu ia só citar o versículo, mas é bom ler o contexto. 2 Samuel, capítulo 17, verso 14. Que está escrito o seguinte: Então
disseram a Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o argita, do que o de Aitofel, pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Eu já falei que todo rei, seja em Israel, seja nos governos pagãos, e até mesmo no governo messiânico, Jesus Cristo ele vai ter um conselho de anciãos, conselheiros, que vão ser Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos ver isso na estrutura governamental desse ano. Sabia disso? Que Abraão, Isaac e Jacó serão os conselheiros de Jesus Cristo durante o governo messiânico. Que honra, hein? E ressurretos, evidentemente, porque Jesus vai se banquetear publicamente com eles. Lembra daquela passagem? Muitos verão do Oriente e do Ocidente se assentarão à mesa. Nós vamos ler essa passagem daqui a uns 2 meses ainda. Acho que deve ter um mês. E teve essa questão do Absalão aqui. Todo mundo conhece a questão do Absalão. Absalão, ele se revoltou contra o pai dele. Primeiro ele matou o irmão. Ele era um fratricida. Conhece a palavra? Um fratricida. Ele matou o irmão. Ele vingou a irmã dele. Ele matou o meio-irmão porque o meio-irmão dele pegou a irmã dele, a Tamar. E Davi tinha de aplicar a justiça e ele devia ser morto ali. Sim. Só que Davi, como eu já falei, ele tinha seu altos e baixos. Ao invés de ter punido o seu filho com a morte, mas Absalão era muito bonito. Como é que eu mato um menino tão bonito que é isso? Né? Menino muito bonito. Era um rapaz lindo. A Bíblia fala que ele era lindo. Que na multidão assim, Absalão se destacava. Ele era aquele cabeludão bonito. Era tipo esses cantores de rock que escovam o cabelo, todo bonitão, sem camisa. Né? Tanto é que ele morreu com o cabelo agarrado lá nos galhos da árvore. Né? Imagina o bombril que era para ter agarrado na árvore. Não, ele era bonito. A Bíblia fala que da ponta do pé até a planta da cabeça lá em cima. Todo bonitão. Todo bonitão. É um dos poucos homens que a Bíblia chama de lindo. Né? De mulheres nós temos 3. A Raquel, a Esther e uma outra aí agora que eu não lembro o nome. Raquel, Esther e quem mais? Eu já falei sobre isso em um outro estudo. Não é a Beth Sabá, não? Que fala que ela era linda, não sei o que, não sei o que. Formosa, era formosa. Acho que era a bonita. Muito formosa, que Davi. Mas agora estou na dúvida se é ela ou a Sulamita, mas tudo bem. A Sulamita é linda. A Sulamita, provérbio, fala muito dela. Tem cantares. Tem um livro inteiro só. Eu acho que é ela mesma, Carlos. Sulamita. É a Femme Fatale da Bíblia. Fala muito Tem 3 Femme Fatales na Bíblia e um Macho Fatale. Não, mas cantares vai mais profundo. Fala dos seios, fala de tudo. Ele fala do corpo completo. E tem um Macho Fatale que era o Absalão. Como raposa, claro. E o rapaz, e o Davi ficou com receio de matá-lo, mas ele se acovardou, não puniu o próprio filho, deixou, o filho dele foi lá para longe. Então você vai lá para longe, fica lá. Depois de um tempo, o seu avô, ele foi para a casa do avô dele, que era um pagão. Inclusive porque forneceu madeira para o templo. Sim, porque o Uzai, se não me engano o nome dele, né? Irão. Não. Porque o Davi tinha 7 mulheres, não apenas mulheres judias, mas como mulheres de outras nações. E ele tinha casado com uma filha, uma das mulheres dele, uma das 7, era uma filha lá de um país que eu não lembro qual, com quem ele teve Absalão. Aí ele foi para a casa do vovô, outro rei. Passou um tempo, a coisa esfriou, ele falou: pai, pode voltar? Pode. Aí voltou, mas você só vai ficar em tal lugar. Depois a coisa foi ficar mais mole ainda, ele já foi para o portão de Jerusalém. Aí ele roubou o coração de todo mundo. Desde do Joabe, né? Ele falou: Joabe, vai lá e conversar. Ele fez a campanha dele. Não, e o Joabe falou: não, eu não estou nem conversando, mas eu posto fogo na plantação de Joabe toda. Ele foi ousado. Ele foi bem atrevido. Ele era persuasivo. Mas de qualquer maneira, o Davi teve que fugir do próprio filho. E ele aproveitou e pegou as concubinas tudo do pai. Acontecia. Como é que é a palavra que você gosta que usa? E as violentou
O que Davi era publicamente, lá escondido, assim, né? em público, lá na sacada do prédio, lá Na do tenda, do né? porque palácio. quando você fala a palavra pegou, dá a impressão que teve consentimento. Mas não teve. Foi, Não, do jeito que ele era bonitão, duvido que as concubinas se A existiam. vista de todos, né? ela Concubina aparecia por causa da Exatamente, cada das coisas que o Davi aprontava. Isso está lá em 2 Samuel 16, de 20 a 23. Na vida tem uns tópicos, isso aqui não pode falar perto de criança, não. Mas, não, isso é quase não é mais criança. Mas a gente fala assim, ele teve conjunção carnal, né, coabitou, vou usar a palavra, com as concubinas do próprio pai em público. Aí teve uma discussão para saber o que se faz. Nós vai contra o Absalão ou não? E conselheiros palpitaram. E o melhor conselho que teve foi exatamente do Aitofel. Que suicidou depois. Ele ficou indignado. Falou, a melhor opinião aqui foi a minha. A mais sensata, a mais plausível e a mais exequível. Absalão rejeitou o conselho dele, aceitou do enviado Davi. Não é exequível? Possível passar. Executável. execuível. A melhor Funciona. a que funciona. A decisão mais funcional era do Aitofel. Possível de executar. Mas a opinião do Aitofel, que era um conselheiro, ainda que ela fosse a melhor, ela não agradava a Deus. Porque ela ia contra o plano diretor. E por mais sensato e mais já ganhou que fosse a opinião do Aitofel, Deus mexeu nos outros corações para ninguém votar na opinião dele. Aí ficou deprimido. E ele perdeu. Ele não ficou tão deprimido que ele se matou. Ele veio pra casa, por acaso de nós, e se enforcou. Ele se matou. Eu fico indignado, eu sou tão inteligente. A minha opinião foi tão boa. Fazer na minha explanação. Nada a ver desse pessoal aí rejeitar a minha opinião. Mas no caso de Aitofel, encontramos um exemplo de como Deus rejeita as intenções de um homem. Esse exemplo é bem impressionante, pois Aitofel tinha boas intenções. E em 2 Samuel 17,14 está escrito, depois vocês leem o contexto inteiro, quer dizer, porque o Senhor tinha designado para aniquilar o bom conselho de Aitofel, com a intenção de que o Senhor pudesse trazer o mal sobre Absalão. Eu já falei isso diversas vezes em diversas escolas dominicais. O bom nem sempre é o melhor. Acho que até o pastor Márcio falava isso também. É difícil, quando lemos tais passagens, resistir à tentação de fazer comentários sobre a estranheza das ações de Deus. Mas aqui temos de apontar para como um homem é vencido para que os propósitos de Deus fiquem firmes, mesmo que as suas intenções sejam absolutamente boas, mas elas contrariavam o plano diretor. Na bondade natural de seu coração, Pilatos teria deixado Jesus ir. E seria elogiável a sua determinação em enfrentar o status quo judaico. Mas seria errado do ponto de vista de Deus. O único ponto de vista que contava. Jesus mesmo falou, João 19:11, nenhum poder teria sobre... Tem um versículo que fala que Pilatos já tinha decidido libertar Jesus. Vocês já leram esse versículo? Onde é que está? É Pedro. Aqui, ó. Ele usou aqui. Lembra desse versículo, pastor Geraldo? Se ele falasse alguma coisa. Designado, ele já tinha determinado em seu coração. Pilatos? Fala da confissão de Pilatos, diante de quem ele manteve uma boa confissão. Eu agora não sei se está em Hebreu, Eu acho que foi o apóstolo Pedro que falou sobre isso. ou não sei se está nas cartas de Pedro, ou se está em Hebreus. É uma passagem onde fala para a gente seguir o exemplo de Cristo, que manteve uma boa confissão. Lembra? É uma passagem que fala mais ou menos assim, que
Jesus Cristo ele teve um diálogo legal com Pilatos, e que Pilatos já tinha determinado no seu coração libertar Jesus. Ah, é. Tem essa, Não tem essa passagem? essa Eu devia passagem. ter colocado essa passagem aqui no... Você lembra dessa passagem? aí depois ele vai, o pessoal vota lá e Ele já estava determinado. Ele falou assim, primeiro que a mulher do Pilatos falou, olha, será que sou eu sofri muito essa noite por causa desse justo. Ele já tinha reconhecido a inocência de Jesus Cristo. Ele falou, olha, não vejo mal algum nesse homem. Eu já lembro de ter falado numa outra escola dominical, num outro estudo, que Jesus recebeu vários atestados de inocência. O próprio sumo sacerdote falou, olha, eu sei que ele é inocente, mas convém que o morra para que a nação inteira não pereça. O Pilatos falou, olha, ele é inocente, eu não vejo culpa nenhuma, vocês estão querendo matar esse cara aí, não sei porquê, não vejo nada, não vejo culpa nele, mas a pessoa pressionou. É uma passagem que fala de boa confissão, é só procurar a palavra Pilatos, eu vou achar essa passagem. Mas Pilatos já tinha determinado no seu coração, eu vou soltar Jesus. Mas ele não podia fazer isso arbitrariamente, porque a província da Judéia, dentre todas as províncias do Império Romano, e elas eram centenas, 120 e tantas províncias, ela era a província mais complicada de administrar. Ela era a província mais complicada de administrar, porque ela tinha um povinho único, o povo judeu. Um povo complicado, um povo que tinha suas próprias leis, um povo que não reconhecia César, um povo que se insubordinava com a cobrança de impostos. Então era uma província rabo de foguete. E a melhor forma de administrar... Até nos filmes antigos, clássicos, ninguém queria ir para Jerusalém. A melhor forma de administrar a Judéia era fazendo concessões. E quem governava a Judéia, fosse Herodes, fosse Pilatos, quem fosse, eles sabiam, falaram, olha, é complicado, mas quase, gente. a Judéia é complicada, então você tem que, ainda que você tenha autoridade, quem manda lá é você, mas você finge que deixa eles achar que manda também. Você deixa eles pensar que eles também mandam. Então Herodes bajulou. Já achei. Achou aonde já tá? É Atos 3:13. Pode ler? Pode ler. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. E também tem uma outra passagem nas epístolas. Mas Atos 13:13? 3:13. Atos 3:13. Pilatos já havia decidido soltar Jesus. Então, Pilatos sabia que era um povo difícil de administrar, ele tinha que fazer concessões, né? Herodes fez concessões, Arquelau fez concessões, todos os governantes da Judéia faziam concessões, porque era difícil. Oi? Pode ler o próximo? O outro? Pode ler também. 1 Timóteo 6:13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que fala da confissão de Pilatos. Então eu misturei uma passagem com a outra. Mas a válida mesmo que eu quero é a de Atos 3:13, né? A Pilatos já havia decidido soltar. Eu falei, então eu já vi que isso é uma coisa, é uma conspiração, encrenca aí da liderança judaica, que eu também não posso contrariar, porque se eu contrariar fica mais difícil ainda de administrar, porque já é um povo complicado. Se eu provocar,
Naturalmente eles já são difíceis de serem administrados. Se eu provocar e for contra, fica mais complicado ainda. Tem 13:28. Que diz? Embora achassem nenhuma causa de morte, pediram para Pilatos que ele fosse morto. Isso está onde? Isso é no Atos também, né? 13:28. Nós anotamos esses versículos para depois eu inserir na coisa. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa assim, que eu vou chegar onde eu quero. Busca o pior bandido que tem aí. Ele achou que isso o povo não ia Sim, deixar claro. liberar, né? Barrabás. Traz É como chegar diante do Congresso americano, que está a fim de matar Jesus. Busca o Osama aí. Os Estados Unidos prendeu o Osama Bin Laden, ele está lá todo algemado. Traz o Osama, traz o pior, deu roast, pior. Aqueles que todo mundo vai querer matar. Esse aí, entre Jesus e o outro, eles vão querer o outro, porque está todo mundo doido para ver esse cara morrer. Traz o Osama. Ele chegou, já viu nos filmes, é legal, chega aquele cara com aqueles dedos tudo amarelo. O cara mó escrotão, assim, todo sujo, né? Todo esquisito. Você viu no filme? Aquele lá daquele Jesus super sangrado, que até arranca um pedaço da costela dele. Barrabás era bem feio. Barrabás era bem mundão. Todo detonado. Aquele filme não era assim que a chicotada de pé. Os soldados até cansados. Vocês verem, esse filme é muito denso. Pena que ele foi incompleto, né? Acabou antes da hora, na minha opinião. Mas Ele foi só a crucificação. no nosso site tem uma foto do filme dele, Jesus na cruz. Aí chega aquele cara todo imundo, todo esquisito, fala, aí agora o Osama, velho. Ele achou que quem que vocês querem que eu solte? O Osama Bin Laden ou Jesus? Pessoal, todo mundo, é óbvio, todo mundo vai falar, Osama, Jesus, solta Jesus, mata o Osama. Mas o ódio, era Deus administrando aquela situação. A decisão de Pilatos era soltar, mas isso contrariava o plano diretor. E a coisa aconteceu porque Jesus precisava morrer. Ele tinha que morrer. Como é que consuma a obra sem Jesus morrer? E a coisa aconteceu de uma forma que, ainda que Pilatos tivesse responsabilidade, ele lavou a mão, mas tinha, porque Pedro, num dos discursos dele, aí, de Atos 2 ou 3 ou 4, ele fala que nessa cidade se uniram o povo de Israel, os gentios e Pilatos que crucificaram o justo. Lembra? Não tem isso aí? O discurso de Pentecostes, provavelmente. No final das contas, prevaleceu o plano divino. O pior ou melhor, mais mal intencionado ou bem intencionado, que seja um plano de um governo, de um governante, aquilo acontece porque é a vontade de Deus. Foi uma colocação esquisita, mas não deixou de ser verdade de um governante aí atual num discurso. Não sei se foi o pastor Geraldo que citou em algum lugar. Pegou mal, muito mal aí. Recentemente, não tem um mês, alguém falou que, acho que foi até o Obama, ou talvez não tenha sido, que Hitler fez um favor para o judeu, quando ele perseguiu e queimou os judeus lá na Segunda Guerra Mundial. Porque isso despertou a vontade deles de voltar para a terra, para a Palestina. O que não deixa de ser uma verdade. Porque, por pior que tenha sido as ações dos nazistas, se elas aconteceram é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu é porque o fim era proveitoso. Não, eu sei que o seu tempo já se expirou a 4 minutos. E assim sendo Só para o te estudo lembrar, de hoje. Mas é interessante porque assim como os judeus saíram do Egito, da escravidão, e por 40 anos morreram mais de 6 milhões de judeus, morreram muitos milhões de judeus, não sei a quantidade. Quase 6 milhões, 5.800. E dentro da Terra Prometida, assim também, em 1939 a 45, morreram mais de 6 milhões de judeus, e logo depois Israel é reconhecido como uma nova nação. Sim. 3 anos depois, 1945. Foi exatamente pelo medo de ficar tão exposto, Mas porque eles retornaram. Tipificando uma coisa com a outra, você vê como as coisas se fecham, né? E assim vai acontecer na tribulação. A mesma coisa. Exatamente. No final das contas, por mais mal
ou mais bem intencionado, ou por mais bonzinho que um governante seja, em qualquer nível, todos são seus servos. Salmos 119, 91. Todos são. Você está falando? Todos são seus servos. Não é para eu falar abaixo, não. Todos são seus servos. Pronto, acabou. Todos estão debaixo da soberania divina. Amém? Sim. O pastor pode orar, porque eu sei que você está com sede de orar.